O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui no estúdio o vereador de Belo Horizonte pelo Partido da República, Irlan Melo. Seja muito bem-vindo, vereador. Um bom dia, Thalita, bom dia, Léo. Muito obrigado pelo convite. Vereador, o senhor é relator da CPI que está investigando o abastecimento de água em BH e também na região metropolitana. A Copasa informou recentemente que essa captação de água está garantida pelo menos pelos próximos 20 meses. Isso após essa captação de água do sistema Paraupeba, ter sido interrompida por causa da tragédia em Brumadinho, surgiram dúvidas em relação à quantidade de água. Mas uma dúvida também é o que pode acontecer após esse tempo, após esses 20 meses. Sim, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, a partir do evento que ocorreu no dia 25 de janeiro, instaurou uma CPI. Essa CPI, eu fui designado relator e nós começamos uma série de investigações. Essa série de investigações levou ao entendimento de que nós precisamos de uma nova fonte de captação para a cidade de Belo Horizonte. Por quê? Porque o sistema de captação do Rio Paraupeba é responsável por 30% do abastecimento de água de Belo Horizonte. Naquela época, em janeiro, se estimava que a barragem que foi construída com esse sistema de captação aguentaria 20 meses. Repare, hoje já é dia 23. Sim. Daqui a 2 dias se completam 90 dias do fato ocorrido. Ou seja, seriam 17 meses. Nós não estamos vendo um posicionamento firme das autoridades em relação a uma nova fonte de captação. Então, não adianta dizer que nós temos daqui a 20 meses isso se suporta, porque se não construirmos uma nova fonte de captação, ficaremos sem água na cidade de Belo Horizonte. Vereador, eu quero até perguntar também sobre a atuação da CPI. No início, muito se falou assim de criação de várias CPIs, porque teve a do Senado, a da Assembleia de Minas, a da Câmara Municipal. Na primeira reunião, a reunião foi esvaziada, não tinha parlamentares e acabou não acontecendo essa primeira sessão. E eu já vi no ano passado e no ano retrasado uma outra CPI que não deu em nada, que foi a CPI da PBH Ativos, que teve meses e meses de reuniões e acabou que não deu em nada porque o relator indicou aí um relatório não conclusivo. O senhor, como relator, está confiante que essa CPI de Brumadinho vai ter um resultado efetivo? Léo, essa pergunta sua é muito importante pelo seguinte: em primeiro lugar, no caso da CPI da PBH Ativos, eu fui o relator e o meu relatório foi conclusivo, sim, de que nada aconteceu fora da legalidade. O que aconteceu nessa CPI foi que eu não tive condições de ler o meu relatório na CPI, porque eu fui impossibilitado pelos meus colegas. Sim, eu tive que fazer o meu relatório, apresentar o meu relatório para a sociedade através da imprensa. Infelizmente foi isso que aconteceu. Agora, nessa CPI, a primeira reunião, houve um problema em relação ao agendamento. Meu caso específico, meu pai estava no CTI. Eu não pude comparecer, isso foi informado. E aí os outros tiveram seus problemas, não aconteceu. Agora, nesse caso específico, nós temos a seguinte situação: a Copasa está sendo pressionada. Ela não está tomando atitudes. A única forma que nós temos é a própria imprensa. Nós tivemos um trabalho maravilhoso do grupo aqui, O Tempo, através das repórteres Juliana Gontijo e Keila Ariadne. No dia 8/4, apresentaram à sociedade uma reportagem maravilhosa onde apresentam esse problema de forma efetiva. Isso foi tão importante, Thalita, que um juiz de direito, doutor Elton Pulpo, que tem uma ação judicial que está em trâmite, de ofício marcou uma audiência para tratar esse assunto. Dia 9 de maio, a Prefeitura, a Vale, a Copasa, elas são obrigadas a estar presente nessa audiência para tratar esse assunto específico. Por quê? Porque nós estamos vendo que as autoridades estão tranquilas, mas daqui a pouco vai faltar água em Belo Horizonte. Eu não sei se os ouvintes vão se lembrar, mas em 2013, 2014, houve racionamento de água em Belo Horizonte. Inclusive, o sistema Paraupeba, vereador, ele foi criado justamente para evitar o racionamento, Exatamente. Eu participei como ouvinte da entrevista que vocês fizeram com o diretor financeiro aqui da Copasa, e quando você perguntou para ele, ele gaguejou e depois falou: não vamos ter problemas, nós estamos conversando com a Vale. Não é questão de conversar. A questão aqui é resolver. O custo de uma nova captação é de 350 milhões de reais. A Vale, no ano passado, teve um lucro de 25 bilhões de reais.
350 milhões de reais é suficiente para construir uma captação. Qual é o prazo? O prazo são 8 a 12 meses, trabalhando em 3 turnos ininterruptos. Então, de 8 a 12 meses se faz essa nova captação. Nós temos urgência nisso. A cidade de Belo Horizonte não pode ficar sem água. Isso nós estamos falando dessa fonte de captação que é responsável por 30%. Agora, nós temos o sistema Bela Fama, que é a captação do Rio das Velhas, que se houver um rompimento de outras barragens, que eu chamo de bombas relógio, nós vamos ter um colapso hídrico na cidade de Belo Horizonte. Por quê? Se um outro rompimento acontecer, nós não vamos ter essa barragem, que é a barragem que foi construída como um reservatório que nós temos em Parauapebas. Rio das Velhas nós não temos. Então aí nós vamos ter esse colapso. Então é necessário, por exemplo, a CPI, na questão da efetividade, sim, temos uma reunião com o MP, dia 30/4. Por quê? A CPI, ela é obrigada, no seu final, de ter apontamentos. As ações, Léo, e também as omissões vão ser apontadas na CPI. Estamos aguardando uma reunião com o governador Zema. Estamos aguardando uma reunião com ele para que ele possa nos auxiliar também. E aí, vamos tratar as coisas da devida maneira. Quando o senhor fala que está aguardando, que vocês estão aguardando reunião com o governador Zema, qual está sendo a atuação do Zema em relação a isso? Então, nós ainda não tivemos, como CPI, essa reunião com ele. E eu gostaria, como relator, de chegar e colocar todas essas cartas na mesa e dizer: precisamos do seu apoio, precisamos do apoio da Advocacia Geral do Estado, precisamos do apoio do MP, precisamos de todas as forças de governo atuando junto. Nós estamos vendo aí pela imprensa e pelo judiciário vários bloqueios de numerários da Vale. Para quê? Para ressarcir as vítimas. Ok. Mas agora, na questão coletiva, o dano coletivo, os 30% de abastecimento de Belo Horizonte, como ficaremos? Essa é a questão que não quer calar. Nós precisamos de uma outra fonte de abastecimento. É possível fazer essa nova fonte de abastecimento? Eu estive na Copasa. Eu estive lá no próprio sistema de abastecimento junto com a CPI. E ali é possível fazer uma nova fonte de captação mais acima de onde houve o rompimento. Só que é necessário começar. E para isso nós precisamos de 350 milhões de reais, no mínimo. Quem vai bancar? O Estado, que não paga salário em dia? O senhor acha que, então, essa responsabilidade deveria ser da Vale? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Porque a responsabilidade pelo evento é dela. E como está a atuação da Vale, vereador? Então, por isso que eu digo, a Copasa está sendo pressionada, porque ela só está conversando. A Copasa diz: estamos conversando com a Vale. Mas não é momento de conversar, é momento de ação. Nós ainda temos aquela ideia que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Não é momento de deixar para a última hora, é momento de ação. Não tem como aguardar, daqui a pouco o tempo acabou. E aí nós vamos voltar àquela época de 2013, 2014, onde vamos ter racionamento, onde as pessoas vão ficar desesperadas novamente. E detalhe, sabe quais as regiões que vão ser as mais afetadas? Região do Barreiro e região oeste. Essas duas regiões são as mais afetadas, porque elas dependem quase exclusivamente pelo sistema de captação do Rio Parauapebas. E se a Vale não bancar essa nova alternativa de captação e optar pela desativação das barragens, o senhor acha que também é uma solução? A desativação das barragens não tem vínculo com a nova fonte de captação, mas é necessário também. Porque aí evitaria que o colapso em relação ao Bela Fama. Sim. Ok. Só que ela tem que bancar essa nova fonte de captação. Inclusive, nós temos uma petição pública que já está chegando a quase 2.000 assinaturas, solicitando que a Vale arque com essa nova fonte de captação. Está lá no nosso site, se possível, no final gostaria de divulgar, para que nós possamos pressionar, como sociedade civil organizada, a Vale para que construa. Se ela é responsável pelo evento, ela também tem que ser responsável pela nova fonte de captação. Nós não podemos ser prejudicados. Eu estou falando da sociedade de Belo Horizonte, mas a região metropolitana como um todo, todas aquelas cidades que dependem do Rio Parauapebas para captação de águas, elas também são prejudicadas. Então é necessário uma ação urgente
E às vezes nós estamos, eu tenho visto isso, muita passividade. E nós precisamos de ações mais efetivas. Mas passividade de quem, vereador? Passividade do governo, passividade da Copasa, passividade da Vale, passividade de quem deveria estar agindo. Como eu disse para vocês, um juiz, vendo a reportagem do jornal O Tempo, tomou a atitude de chamar uma audiência de ofício. Não era obrigação dele. A obrigação era do Ministério Público, a obrigação era da Defensoria Pública, a obrigação da Advocacia Geral do Estado. Ele chamou, doutor Elton Pupo, ele agiu corretamente. E nós precisamos levar isso mais e mais a público para que as atitudes sejam tomadas. É necessário. E eu digo aqui para vocês, continuo aguardando a reunião com o governador. O senhor acha que existe aí uma pressão grande para fugir dessa responsabilidade, igual a gente viu aí, a ponto quase que as multas que foram aplicadas à Vale ir para investimentos em parques e não numa captação de água como o senhor propõe? Será que há uma fuga aí da responsabilidade pela empresa e também dos governantes? Eu quero crer que não. Porque se isso acontecer, Léo, nossa CPI irá indiciar todos os responsáveis. É minha função e obrigação legal, como relator dessa CPI, indiciar todas essas pessoas. E farei isso, pode ter certeza. Se nós temos uma ideia no Brasil que CPI acaba em pizza, essa não. Nós vamos indiciar todos os responsáveis, porque Belo Horizonte não pode ser prejudicada. Se for prejudicada, será, mas não com a nossa conivência. Nós vamos ir até o fim. Vereador, nós estamos caminhando para o fim da entrevista, mas antes a gente tem um quadro novo que chama de Bate Pronto. No Café com Política, hora do Bate Pronto. 6 pontos objetivos e 6 respostas objetivas, ok? Ok. Romeu Zema. Está com um abacaxi na mão e eu espero que ele consiga descascar. Mineradora Vale. Criminosa, uma facção. Abastecimento. Preocupante para a cidade de Belo Horizonte e região metropolitana. Brumadinho. Já foi uma das nossas joias. Hoje pede socorro. CPI. CPI é um instrumento que, se tudo der certo, trará respostas para a sociedade de Belo Horizonte. Punição. Necessária, e nós esperamos que aconteça de forma efetiva.